Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje tá de volta aqui com a gente um camarada, meu amigo, né? Hoje posso dizer isso, Pedro Daher, do canal Oi Pedro Daher, que é um canal muito foda. Você deve conhecer, todo mundo conhece, o canal tá bombando e o conteúdo é maravilhoso, maravilhoso. Então, atendendo a pedidos aqui, já que ele apareceu aqui no canal uma única vez, estamos trazendo ele de volta. E o título do vídeo que a gente vai reagir é O Século da Decadência. Eu ouvi o Pedro falando sobre esse vídeo, eu sei que rolou uma pesquisa para esse vídeo acontecer. É um vídeo relativamente longo, mas, enfim, vamos ver se a gente consegue aqui complementar esse belo trabalho do Pedro. Porque é isso, esse é o tema do momento, né? O Império em Decadência. Então, vamos escrutinar um pouquinho melhor isso aqui, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, China, pega leve! Quê? A gente mal começou nossa guerra comercial e você já atacou meu mercado de novo! Outra vez isso? Eu não fiz nada! Oh, please! 4 trilhões evaporados do meu mercado! Só alguém muito responsável para fazer isso comigo! Oh, não! Nesse vídeo aqui vai ter muita coisa pra gente falar e talvez ainda falte. Até porque quando a gente entra num assunto tal como o possível declínio de um país como os Estados Unidos, são vários os fatores que contribuem pra isso e não apenas uma coisinha meramente isolada. Esse vídeo aqui me demandou muito tempo e muita pesquisa, então se puder, assiste ele com carinho. Enfim, sem mais delongas, além do recente baque que os Estados Unidos tomou no seu mercado, nós vamos falar de outras coisas que contribuem para este lento declínio dos States. Esse é o século da decadência. Wait a minute! Está me dizendo que essa pancada que eu tomei no meu mercado foi culpa minha? Eu não disse nada. Oh, don't worry, United States. O declínio não é tão ruim assim. Você acha que eu estou em declínio, Daddy? Não me chame disso, por favor. E claro, olha pra você. Como assim? Olhe pra mim! Está perdendo seu controle no mundo. Seu mercado internacional já não é mais majoritário. E suas últimas guerras foram fiasco. E agora parece estar se isolando como uma... Cara, é por isso que faz sucesso, cara, porque, assim, ele não tá trazendo informações que a gente não traz aqui, mas o formato, cara, é muito bom, cara. Então, parabéns pro Pedro, é um formato muito bom, fica muito acessível e divertido da gente assistir. E é fato, gente, no meio dessa briga toda, além de, tá certa a conversa aqui, né, quem criou o problema foi os Estados Unidos, porque há um problema, o problema é, os Estados Unidos não é mais responsável pela maior parte da produção do que interessa, galera, tá entendendo? Porque, assim, as regras de mercado internacional que foram construídas ao longo do século XX foram construídas pelos Estados Unidos e esse arranjo que colocou e ratificou, até melhor dizer assim, o dólar como moeda padrão para as trocas internacionais, esse sistema colocou a economia dos Estados Unidos dependente de uma crescente financeirização, tá? Então, os Estados Unidos passou a controlar os fluxos, as patentes e o mercado financeiro, porque tinha as principais marcas que gradativamente foram deixando de produzir nos Estados Unidos. A questão é que nós sabemos que só há reprodução de valor de verdade na economia capitalista no processo produtivo, que os Estados Unidos exportou para a China. Então, aquilo que os Estados Unidos vem concentrando desde então, conforme foi perdendo participação na produção global, é o que nós, marxistas, chamamos de capital fictício, que infla as ações, o valor de mercado de determinadas empresas, mas que na hora da verdade, o que interessa é a produção, é quem controla a cadeia produtiva, quem controla a distribuição, quem de fato produz. Então, os Estados Unidos vêm já há muito tempo empurrando essa realidade com a barriga. E, portanto, vem acontecendo crises, essas crises sistemáticas que eclodem. Então, a gente teve no início do século XXI, lá na bolha.com, depois de 2008, desde aí, então, aquele capitalismo de juros zeros, de impressão de dinheiro, para tentar mitigar os efeitos da destruição de ativos produzida pela crise financeira, porque, na realidade, quando explode a crise financeira, o que se incinera, que começou aqui o vídeo do Pedro? 4 trilhões de dólares. Isso é valor incinerado? Não, isso é capital fictício.
Compreendem? Que é a valorização dos ativos financeiros no mercado de capitais, que derretem e começam a se aproximar mais do mundo real, do que diferente do que pensam os economistas liberais é de fato o valor. E hoje, onde é que há a concentração da reprodução do valor? Na China. Então, por isso que é inútil qualquer tentativa do Trump de vencer uma guerra comercial com a China, porque tudo que ele fizer que atrapalhe o comércio externo da China vai produzir um impacto negativo na economia dos Estados Unidos, que depende, para aquilo que ainda produz lá, daquilo que é produzido na China. As próprias empresas dos Estados Unidos, para garantirem a valorização de mercado que têm, precisam produzir na China, como produzem. Então é uma guerra que os Estados Unidos não têm como ganhar. E o ato do Trump é um ato desesperado para fazer o quê? Derrubar o tabuleiro do jogo que os Estados Unidos criou as regras, mas que a China aprendeu a jogar melhor que os Estados Unidos. E como eu tenho insistido, a China venceu os Estados Unidos num jogo onde os Estados Unidos criou as regras. E agora o Trump tentou derrubar o tabuleiro para ver se conseguia derrotar a China. Já voltou atrás, gente. Prorrogou as super tarifas por 90 dias, deu 10 pontos para todo mundo, que na prática não muda muito. Continuou sobretaxando a China, né? Eu nem vou me arriscar aqui a dizer tanto, que todo dia isso pode mudar, mas 125% até onde eu sei. Porém, retirou as tarifas daquelas mercadorias necessárias para a produção nos Estados Unidos, eletrônicos e etc. Porque não pode vencer essa guerra. E um império em declínio, como flagrantemente está os Estados Unidos, pode fazer qualquer merda. Até mesmo apressar a crise de hegemonia do dólar como moeda padrão para as trocas internacionais. Que eu venho repetindo, não é interesse da China fazer isso de maneira apressada, até porque ter a moeda de troca internacional impede o país de desvalorizar a própria moeda para ganhar competitividade, como flagrantemente a China faz há décadas. Acontece que, diante das ações do Trump, esse processo se acelerou. Primeiro, com as sanções contra a Rússia, que otimizaram os sistemas de pagamento alternativos ao SWIFT, que é o sistema dólar, para compensações internacionais. E hoje, no meio da guerra tarifária contra a China amplia ainda mais o escopo de alcance desse sistema, já correspondendo a 38% do comércio global sendo liquidado no sistema chinês, com uma velocidade de 7 segundos, inclusive superior ao sistema SWIFT do dólar. Então, o quadro hoje é esse. O quadro onde os mercados derretem nos Estados Unidos, enquanto que na China as estatais locais, regionais, compram bolsa para salvar os mercados diante da crise global. Onde a China faz um pesado controle de capitais, um controle cambial, coisas que são heresias no mundo ocidental e que os Estados Unidos não pode fazer. Então a China, além de tudo, tem como se defender da crise produzida pelos Estados Unidos de uma forma que os Estados Unidos não têm como. Quer dizer que não vai haver impacto na China? Provavelmente sim, e provavelmente grande. O que eu estou querendo dizer é que as condições da China de resistir a estes impactos são melhores do que as dos Estados Unidos. Portanto, é uma guerra que os Estados Unidos não pode ganhar. E não podendo ganhar, a alternativa é partir para a ação bélica, que embora não esteja no horizonte próximo, eu não descartaria. A forma de redução de dano. Mas está funcionando, não está? Se desconsiderar polarização e acúmulo de riqueza, está funcionando. Eu sei bem de quem é a culpa. Oh, splendid! Autocrítica é sempre muito importante para... China é a culpada! Oh, boy.
Antes da gente passar para os Estados Unidos, tem coisas que dá pra gente observar no Reino Unido enquanto declínio. Os britânicos foram a potência global durante muito tempo. E por muito tempo eles dominaram os mares, tinham uma economia robusta e colonizaram basicamente o mundo todo. Mas aí vieram as guerras, vieram as dívidas, as suas colônias conseguiram a sua independência. A independência entre muitas aspas, até porque tem país que até hoje é tratado como colônia. E esse declínio dos britânicos era uma coisa que já era prevista. Existe uma coisa na geopolítica chamada de a teoria dos ciclos hegemônicos, do italiano Giovanni Arrighi, que diz basicamente que a hegemonia de um país... E tem série aqui no canal, tá? Sobre esse texto do Arrighi, que é uma das minhas referências. Tem série aqui dos ciclos de dominação. É muito bom, tá? Então, se vocês quiserem ver a minha leitura desse texto, tem aqui no canal, daquela época que a gente ainda conseguia fazer isso. Tá lá nas playlists, é muito bom. Aliás, leia o livro, tá? Chama O Breve Século XX, se eu não me engano. É esse o título do texto do Arrighi. Capitalista nunca é eterna. Sempre tem um império dominante que cresce, entra na sua crise e é substituído por outro império. E assim sucessivamente. Aconteceu com Portugal, com a Espanha, com a Holanda, com o Reino Unido e possivelmente... No texto do Arrighi, se não me falha a memória, como ele está avaliando os ciclos do capitalismo, então ele não fala em Portugal e Espanha. Ele pode até citar, mas não é sobre isso, tá? Então, antes que alguém venha falar em anacronismo, não é disso. Ele está analisando o ciclo capitalista. Então, começa com Holanda. Então, ele fala da hegemonia holandesa, inglesa e estadunidense. Se eu não me engano, é isso. Provavelmente agora está acontecendo com os Estados Unidos. Hey, mas eu ainda sigo firme e forte. Mais ou menos. Isso, eu me enganei. O Breve Século XX é do Hobsbawm. O dele é o Longo Século XX. Tá? Exato. O Longo Século XX. Obrigado, chat. Tá? Ato falho aqui. O Breve Século XX é do Hobsbawm, historiador, né? Famosíssimo, talvez um dos mais famosos do mundo. O do Arrighi é o Longo Século XX. O declínio do Reino Unido é tão gradual que a gente vem vendo a sua fragmentação até hoje. Por exemplo, entre 2019 e 2022, o Reino Unido teve 4 lideranças no cargo de primeiro-ministro. Rolou até uma piada na época que uma cabeça de alface poderia durar muito mais tempo que uma das ministras, que foi a Liz Truss. E a cabeça de alface venceu. Essa troca frequente de lideranças uma atrás da outra é um sintoma de instabilidade. Pra piorar, em 2020, o Reino Unido sai da União Europeia através do Brexit. E que deu ali uma baita de uma crise ferrada pros britânicos. Até porque até hoje eles estão tentando reverter a situação. Se arrependimento matasse, a Rainha Elizabeth teria ido de arrasta. Ah, não, pera. Com a morte da Rainha Elizabeth... Mas eu interpreto o Brexit e tudo isso mais que rolou, o Reino Unido, como um elemento já da crise de hegemonia dos Estados Unidos, tá, gente? Então, o que a gente chama de século dos Estados Unidos, ou Pax Americana, enfim, dependendo do autor, dependendo do recorte, vai ter um nome, tá? Que, na verdade, é o arranjo da economia política global determinado a partir do fim da Guerra Fria, de hegemonia, portanto, dos Estados Unidos, onde a Europa ocupa determinado espaço. Então, as fissuras na União Europeia, a postura do Reino Unido, a postura da França, a postura da Alemanha, só para falar das potências europeias, estão dentro dessa lógica subordinadas ao arranjo dos Estados Unidos. E essas crises, como por exemplo a do Brexit, no meu entendimento, já fazem parte da crise de hegemonia do período hegemônico dos Estados Unidos. A imagem do Reino Unido foi totalmente pro buraco. O Reino Unido perdeu o seu maior símbolo da monarquia contemporânea. E hoje vive o que mais parece uma novela mexicana. O rei Charles, por exemplo, tem aquela imagem do rei que traiu a princesa Diana com a rainha Camila, que inclusive já foi chamada pela mídia de a mulher mais odiada da Grã-Bretanha. A gente também não tem lá muita moral não, viu? Os nossos imperadores aqui não foram os mais fiéis da história. Essa família é muito unida. E aí tudo aquele... Cara, o monarca, cara. O monarca é o seguinte, só tem um destino possível para a monarquia. O poder estratosférico que o Reino Unido antes tinha, hoje se transformou na mais pura estagnação. Já é discutido que o Reino Unido talvez não seja mais aquele país rico tal como era antes. Essa crise cultural, culminada principalmente com a morte da Rainha Elizabeth, vem se acumulando de tal maneira que agora movimentos de separatismo, como o da Irlanda do Norte e da Escócia, só viessem a aumentar. Também leio tudo isso como crise do capitalismo, tá, gente?
crise do capitalismo. Então, os arranjos democrático-burgueses, com a crise se aprofundando, eles começam a se desfazer. Então você vai ter separatismo, então você vai ter empobrecimento de determinadas áreas, maior concentração da riqueza, mais guerras, fascismo. Todos esses elementos são elementos comuns à crise do capitalismo. E uma crise de hegemonia, como a gente está vivendo agora, nada mais é que uma crise aguda, estruturante do capitalismo, tá? Cada vez mais o Reino Unido pode vir a se tornar um reino Desunido, fragmentado. dividido. Deixou de ser aquela gigantesca potência e esse posto foi passado para os Estados Unidos. Oh, thank you, Daddy. Quer dizer, eu ainda poderia falar que Mas essa transição, tá? Ela acontece não por causa do Brexit ou qualquer coisa desse tipo, tá, gente? O Reino Unido ele era uma grande potência até o primeiro grande choque imperialista, né, da história do capitalismo, que é a Grande Guerra, né, ou Primeira Guerra. Né. Ali é que vai haver essa transição, que já estava acontecendo, porque não é uma guerra sozinha que faz haver uma mudança hegemônica. Né. A guerra ela é o ápice de um processo que já estava acontecendo. Né. Entretanto, a Inglaterra entra na Primeira Guerra como grande potência mundial, né, a Libra era a moeda padrão, por exemplo, para as trocas internacionais, e sai dali subordinada à economia dos Estados Unidos, que foi ratificada mesmo depois da Segunda Guerra. Mas vamos entender Primeira Guerra, Entre Guerras e Segunda Guerra como parte de um único ciclo, tá? É um único ciclo histórico que está se desenvolvendo ali. Então, antes desse ciclo se tinha o Reino Unido como grande potência hegemônica, capitalista. Depois desse ciclo, nós vamos ter no campo capitalista a hegemonia dos Estados Unidos, que ainda vai conviver no ambiente de Guerra Fria com a proposta socialista. Então, vai haver uma nova mudança com o colapso do campo socialista, onde os Estados Unidos então se transforma na grande potência hegemônica global. Tá? E nenhum desses ciclos é igual. Também vamos ter cuidado. É importante fazer essa avaliação de ciclos, porque eles existem, eles dão alguma estrutura para o nosso pensamento. Mas não quer dizer que a dominância inglesa era igual à dominância dos Estados Unidos. Era um mundo bastante diferente, um nível de globalização bastante menor, pelo menos de globalização de mercados financeiros. Então não havia essa instantaneidade que vai se ter depois, né? Embora já houvesse uma globalização, você tinha ainda uma série de outras disputas de natureza diferente que vão se ter durante a hegemonia dos Estados Unidos. está tudo bem, que eu ainda sou number one, mas... Bom, eu não sou de mandar indireta, mas estaria tudo very nice se não fosse por certas pessoas. Ah, indireta pra mim, fofa? Estava falando de alguém mais vermelho, mas se a carapuça serve... Ei, War, você fala como se estivéssemos tramando um plano maligno para acabar com você. E não é o que está acontecendo, só falta você me dizer que tudo isso é inevitável. Oh God, será que tudo isso é inevitável? Os Estados Unidos atuaram ativamente para se manter como a principal e única superpotência. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assinam o Tratado de Bretton Woods, que basicamente colocava sua própria moeda, o dólar, como a principal moeda nas transações de país a país. Era para dar uma estabilidade. Sim, mas isso já vinha acontecendo e já vinha crescendo. Então isso tem a ver com o tamanho da economia dos Estados Unidos. Isso tinha a ver com os Estados Unidos se transformar na grande reserva de ouro do mundo, tá? Uma época de ainda tentativa de manutenção do padrão ouro. Isso tem a ver com os Estados Unidos ter se transformado, depois do ciclo de guerras do século XX, no grande credor do mercado mundial. Isso que a gente também tem que entender. Os Estados Unidos ele não usa as guerras apenas para desenvolver a tecnologia com a compra governamental da indústria militar. Não, ele vai se aproveitar do fato da guerra não ser em solo americano e vai passar a produzir para atender os países que estavam em guerra, em seu solo, e mais que isso, vai exportar
capital, vai conceder empréstimos. O mundo sai desse ciclo de guerras devendo para os Estados Unidos, e os Estados Unidos saem desse ciclo de guerras como a grande fábrica do mundo. Então, já havia essa situação que foi referendada nos ciclos de acordos econômicos, entre eles Bretton Woods. No entanto, o Tratado de Bretton Woods colapsa nos anos 70 sob o governo de Richard Nixon. Mas mesmo assim, o dólar seguiu sendo a principal moeda de transações comerciais por motivos de confiança. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Mas não ia mudar nada, gente. Isso aí eu acho que é super valorizado, tá? Porque na prática já não tinha uma relação com o ouro. No fundo mesmo, desde que o capitalismo se estabelece de fato globalmente, nunca teve relação com o ouro. Isso era um resquício de uma tentativa de esconder a verdadeira natureza da moeda no capitalismo, que é uma função de crédito. Então eu acho que isso é super valorizado. Então não mudou nada depois do fim da relação do dólar com o ouro, porque na prática já não tinha. Tá? É isso. Or other reserve assets. Sim, o dólar hoje não é mais lastreado no ouro tal como era antigamente. Ele é literalmente lastreado na base do confia. E isso meio que criou uma hierarquia das moedas. Mas é que não é meio que confia. Tudo bem, eu te perdoo, Pedro, porque na verdade geral não entende essa porra, tá? O lance da moeda ser utilizada como meio de troca, porque meio de troca pode ser qualquer coisa, né? Figurinha, imóvel, ouro, qualquer coisa você pode trocar, né? Então meio de troca, na verdade, qualquer coisa pode ser. Mas por que é o dólar? Por que é o real? Você tem que achar um jeito de fazer os agentes econômicos no mercado necessitarem desse tipo de divisa. Por que no Brasil a gente transaciona em reais? Porque a gente paga tributo em real. Entende? Eu não pago em dólar, eu não pago em figurinhas, eu não pago em ouro. Todas as liquidações de tributação que a gente faz do nosso consumo, que é feito via sistema bancário, são necessariamente liquidadas em real. Portanto, todos os agentes econômicos que utilizam o mercado brasileiro precisam transacionar em reais para poder estarem aptos a frequentarem o nosso mercado. E no mercado externo? Ora, enquanto o dólar for a moeda padrão para as trocas internacionais, ou seja, aquilo que baliza os preços, que pauta os preços, que é a unidade de conta internacional, os agentes econômicos vão ter que buscar dólares para poder participar deste mercado. Então não é bem uma confiança, tá? É uma necessidade. Por exemplo, por que agora o dólar pode estar em crise de hegemonia global? Porque se expande um sistema de pagamentos que não usa o dólar, para participar desse sistema de pagamentos você não vai ter que ter o dólar, você vai ter que ter a moeda utilizada nesse sistema de pagamentos. Então, de repente, se a maior parte da produção global é transacionada no sistema chinês, os países não vão mais precisar ter dólares para estar inseridos no mercado global. Eles vão precisar ter a divisa utilizada no sistema chinês. Que pode ser essa moeda do BRICS, que está sendo ventilada agora, por exemplo. Porra, eu disse que não ia ter muita coisa para eu falar, né, cara? Caralho. O dólar americano lá no topo. Mesmo a galera estando em crise, vamos ter dólar, é importante ter dólar. E dólar é legal, dólar é importante, vamos todo mundo aqui guardar dólar no bolso. Só que chegou um momento que os países começaram a perceber que, olha só, dá pra gente fazer o nosso comércio usando as nossas próprias moedas. Quando isso passou a ser colocado em prática, essa hierarquia das moedas começou a ficar meio ameaçada. E quem que está contribuindo pra isso? Nós. Não nós enquanto Brasil, mas nós enquanto Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e todos os outros países que agora querem fazer parte desse bloco. Sim, o BRICS. E uma coisa que a gente precisa falar aqui, o BRICS não tem, nunca teve e nunca terá o objetivo de destruir a hegemonia dos Estados Unidos. O objetivo é muito mais simples do que isso. Não dá pra ficar pagando tudo em dólar, né, meu irmão? Primeiro que só você emite essa moeda e segundo que ela vem ficando cada vez mais cara. Yeah, mas come on, quem não gosta de ter dólares no bolso? Quando é por livre e espontânea pressão, né, meu irmão? Se fosse eu colocando o real como uma moeda global, tu também não ia gostar disso, não. Ok, fine, e o que é que você sugere? O que eu sempre sugeri enquanto membro do BRICS. Bora todo mundo fazer comércio com as nossas próprias moedas. O objetivo do BRICS é basicamente esse, criar outras alternativas de pagamento. O mercado mundial... É muito difícil, tá, gente? Assim,
achar uma solução prática para que os países transacionem nas suas próprias moedas. Entende? Porque, por exemplo, a Argentina vai comprar da Rússia usando pesos. Tá, e aí a Rússia vai fazer o que com esses pesos? Percebem? O buraco é mais embaixo, tá, galera? O buraco é mais embaixo. A questão, gente, que assim, é capitalismo, tá? E achar que vai haver um capitalismo bonzinho, não vai. Entendeu? Não vai, gente. Ah, mas a China... Gente, a China tem relações capitalistas de produção. Tá? Por mais que eu defenda que há sim lá uma nova forma social. Mas não há um compromisso da China a não ser com o seu próprio desenvolvimento. Tá? Então, ainda que com métodos rigorosamente diferentes dos Estados Unidos, né? Até porque não precisa desses métodos, mas é uma discussão que não cabe aqui nesse vídeo. O pautado no dólar obriga países a terem sempre uma reserva de dólar. Isso faz com que países fiquem reféns de uma moeda que eles nem sequer emitem. Países perdem sempre muita grana na conversão pro dólar, até porque as taxas são malucamente altas. E isso ainda dá poder para os Estados Unidos de sancionar qualquer país que não atenda a agenda política e econômica deles. What? Uma ilha socialista chamada Cuba? Oh, não, 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 não. O dólar é meu, o sistema de pagamentos é meu, então tome sanções. Cuban people must receive the blessings of freedom they have been so long denied. E por isso, cada vez mais os países querem entrar pro BRICS. Não tem lá muito freedom quando você obriga os países a fazerem comércio com a sua moeda. É muito melhor você fazer comércio com uma moeda que você tem de fato um controle e que não precisa ficar pagando essas taxas malucas. E não adianta vir falar que eu duvido que esse BRICS vai dar certo. O BRICS já ultrapassou o G7 na questão de paridade do poder de compra. Nós representamos 37% de toda a economia mundial. Os Estados Unidos hoje têm menos poder de compra do que a China. Mas isso não é justo! China representa a maior parte do mercado global! E qual o problema? Que você está roubando de outros países! Olha só quem veio falar em roubo! Você lembra quando eu tentei vender meu petróleo em euro ao invés de dólar? Recebi pacote Premium Plus da democracia. Já pensou que Zhongguo sabe, sei lá, fazer de fato bons negócios? A China não sabe só fazer bons negócios com outros países. Existe um esforço diplomático chinês para fortalecer os laços com qualquer país, em especial os africanos. Por quê, tá? Bom, isso existe de fato, mas por quê, tá? Porque a China não precisa de acordos desiguais, de imposições militares, de sanções, porque a China, ela tem a maior rede logística do mundo, a melhor infraestrutura de produção do mundo, ainda tem preços competitivos em termos de salários, tá? Que são longe dos salários praticados na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. E principalmente, a China tem escala. Como ela tem isso, ela sabe que vai ganhar na competição. Porque com o tamanho da escala e com a redução dos custos de produção que eles já têm em função da rede logística, da infraestrutura e dos salários, em termos de preço, a mercadoria chinesa é absurdamente imbatível. Então a China não precisa ameaçar. Ela pode lutar por livre comércio. Ela pode e levar desenvolvimento para outros lugares se isso garantir a abertura de mercados para suas mercadorias. Porque não tem como competir com a produção chinesa em termos de preço. Enquanto ainda faltava qualidade, era uma coisa. Agora a China tem preço e qualidade. Não tem como competir, gente. A China pode meter uma fração de centavos de lucro em cada unidade produzida e ainda assim manter a estrutura produtiva operacional. Assim ela quebra toda a concorrência, se houver concorrência. Por isso que os Estados Unidos ele quer fazer o quê com essa guerra comercial contra a China? Quer acabar com a concorrência. Por isso que eu disse, gente, a China venceu os Estados Unidos num jogo em que os Estados Unidos criou as regras.
E agora os Estados Unidos quer destruir as regras. E nós, os latinos. E não é porque os chineses são bons samaritanos, não. É porque eles sabem que além de um forte laço comercial, é muito importante também ter um forte laço diplomático. Você criar uma relação onde ambos os lados saem ganhando é muito importante para o longo prazo. E se tem uma coisa que a China entende, é de planejar pro longo prazo. Pega o Brasil, por exemplo. Nosso parceiro número 1 é a China. Não precisa ser especialista para saber que é muito melhor pra gente fazer comércio em moeda nacional do que ficar pagando tudo em dólar. A gente ainda vai falar muito da China, só que em outro vídeo. Até porque tem essa coisa da China imperialista que eu gostaria muito de expor essa problemática aqui. Mas até lá eu já fiz um vídeo da influência chinesa lá no continente africano. Vai lá, dá uma olhada. Oh, whatever. Posso perder meu mercado, mas não perco meu gingado. É o quê? Oh, todo mundo conhece United States. Vocês adoram cantar em inglês, assistem meus filmes de Hollywood, até as propagandas são em inglês. Aí vou ter que concordar. Ah, tá vendo? Por isso eu acho melhor parar. Yeah! Wait, what? Verdade, temos que valorizar nossos feitos nacionais. Ai, como eu amo cinema brasileiro. No, come on, guys. English is cool. United States is cool. O que ele tá falando tanto de cu, meu Deus? E assim, isso também é um outro ponto, tá? Todo país dominante economicamente acaba se transformando também em dominante culturalmente, tá? Então, se nós tivermos uma era de hegemonia chinesa, acredito que também deve se espalhar pelo mundo a cultura chinesa, né? É uma tendência, né? Não é uma lei da física, mas é uma tendência. Tudo que vocês fazem envolve a minha cultura, o meu idioma. Hashtag somos todos United States. Irmão, tu fala inglês porque é a única língua que você conhece. Nós falamos inglês porque é a única língua que você conhece. Não somos a mesma pessoa. Agora, chegamos numa outra parte do vídeo. Aqui falaremos de tipos Nós vamos de falar poder mandarim. que nesse vídeo serão 2. Isso aí, nós vamos ter que falar mandarim, galera. Resumindo é isso, tá? O que hoje é o inglês no mercado de trabalho, talvez já nem seja mais, tá? Mas o que sempre foi o inglês no mercado de trabalho já tá deixando de ser e provavelmente vai ser o mandarim, tá? Então entra aí no teu cursinho de mandarim aí e aprenda. Eu já não vai ser nessa vida. Soft Power e Hard Power. Existe também o chamado Smart Power, mas isso daí a gente vai deixar para um outro vídeo. Vamos focar nesses dois aqui primeiro. Mas eu também não falarei sobre isso sozinho. Eu terei a ajuda de um país que há muito tempo já não aparece por essas bandas de carro. E questo paese è l'Italia, verso de pizza, de pickpocket, ma principalmente de... Fascismo! Fascismo? Não era isso que você ia dizer? No, cazzo, ia parlare di Italia e... Eu acho que não, hein? Vou discordar do Pedro. Eu acho que o berço do fascismo tá nos Estados Unidos. Não sei, é polêmico isso aí, mas vamos fazer essa polêmica. Sou de grande, poderoso e histórico Império Romano. Ma que é isto? Saudação romana? Saudação, mamma mia. Roma não era apenas uma potência militar, mas também um império cultural que durante séculos influenciou outros povos através da sua arquitetura, direito e modo de vida. O mesmo acontece com os Estados Unidos, com a indústria da cultura pop, seja o cinema... Não, mas tá ok. Isso aí não tem anacronismo não. O que ele tá dizendo não é que é igual, ele tá dizendo apenas que enquanto Roma era a potência econômica hegemônica dominante, a cultura romana foi dominante. E isso é uma tendência, tá? Não é uma lei da física, mas é uma tendência. Então eu acho que é ok. Tema de Hollywood, sejam as músicas, sejam os quadrinhos, e também o próprio estilo de vida. O nome disso é Soft Power, a sua capacidade de persuadir e influenciar um país inteiro através da sua cultura. Todo mundo estudou na escola aí, né? Como é que chamam pra molecada, né? American Way of Life, período do American Way of Life, né? Que desembarca com mais força aqui no Brasil. Nos anos 50, né, com o JK. Já estava antes sendo assimilado, né, mas assim, de maneira mais agressiva nos anos 50 com o JK, até porque era auge da Guerra Fria. Lembram do American Way of Life? Algo que sempre foi um pilar muito importante da hegemonia dos Estados Unidos. No entanto, nenhum duradouro império, tal como foi o romano, resistiu a esse declínio. Com a morte de Alexandre Severo, Roma entraria na crise do terceiro século, que seria a crise do seu colapso. No decorrer de 50 anos, Roma vai ter 26 imperadores. Lembra que eu falei no começo do vídeo do Reino Unido ter tido 4 lideranças no curso de 3 anos? Parece meio instável, né? Quanto mais se trocavam esses líderes, mais o império ficava polarizado. Cada vez mais não se aceitava o líder da oposição. Isso te lembra alguma coisa? Half a dozen protesters scaling. Supporters come in and you open. They did this to us. We were normal. This guy used a metal barrier on a door. Eu chamo isso de antagonismos de classe sendo mais expostos pela crise.
tá? Pelo menos na lógica capitalista é assim que eu entendo. Quanto mais tempo passa, o caos político nos Estados Unidos põe em xeque aquela imagem do país da liberdade e democracia. When you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Em contrapartida, países como a China vêm cada vez mais tomando esse espaço. Mais espaço no cinema, na música e até mesmo nos produtos. Inclusive, há um tempo atrás, os Estados Unidos falavam de banir o TikTok. O quê? Aplicativo chinês? Não, é melhor banir. Mas deu certo? Não. Quando se falava de fim do TikTok nos Estados Unidos, os cidadãos migraram todos para o Xiaohongshu, que é um outro aplicativo chinês, e se transformou em um dos aplicativos mais baixados dos Estados Unidos. O monopólio do entretenimento já não cabe mais a eles. Até porque fica difícil mostrar essa imagem do país da liberdade com toda essa atualidade um tanto bagunçada, concorda? E vamos combinar também? Ter um histórico de guerras, tanto fora quanto dentro, não ajuda muito. Oh, mas as guerras também têm sua importância, vamos combinar. Você admite então que atacou meio mundo a troco de nada? Oh, não era troco de nada, era pra manter o bom funcionamento do sistema. Que sistema? O meu. Irmão, tu apoiou o meu golpe militar. Tudo pelo bem do sistema, Brasil. I'm sorry, mas quando não dá pra ser soft, temos que ser hard. Hard power. A capacidade de um país de persuadir com a sua força bruta, com seu poder bélico, mas também com seu poder econômico. E é o que falamos antes. O poder de você bloquear a economia de um país através de sanções. A América Latina sentiu o gosto disso por décadas. Com a doutrina Monroe, nós nos tornamos o quintal dos Estados Unidos. América para os americanos. Um continente inteiro para um único país. Na prática, isso resultou em uma série de ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos, conhecidas também como Operação Condor. O Brasil Vou dar só um tempo aqui para responder o chat, que de vez em quando aparece essa ideia. Ah, mas a França era mais influente. No Brasil, camarada. No Brasil. Durante um tempo mais concentrado no Sudeste, tá? Mas aí tem uma outra situação, que é a nossa transição burguesa, que vai valorizar as raízes francesas da nossa monarquia. Tá? Vamos lembrar que Dom Pedro está enterrado na França, não é isso, chat? Se eu não tô enganado, é isso, tá? Então não era universal, e mesmo no Brasil estava mais circunstanciado. Mas sim, aqui a França vai ter uma influência cultural muito grande no Brasil, vai tentar imitar o capitalismo francês, tá? Mas, assim, é um caso específico nosso. O Brasil não ficou de fora. O uso da força teve os seus motivos. Fosse para destruir qualquer liderança oposta à sua agenda político-econômica, proteger a própria democracia, ou simples e puramente por conta de bananas. Mas esse poder não era onipotente. E com o passar dos anos, os Estados Unidos travaram guerras sem muitas vitórias claras. Não tiveram êxitos ao lutar contra os coreanos e foram derrotados pelo pequeno Vietnã. Vietnam, defeated! Até derrotas contra pequenos exércitos, tal como o de Fidel Castro, expuseram que os Estados Unidos não era tão onipotente quanto se pintava. E claro, essas guerras têm um custo. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos iniciam a Guerra ao Terror. A invasão ao Iraque, por exemplo, custou aos Estados Unidos mais de 2 trilhões de dólares. E para o Iraque, mais de 500 mil de vidas. Tudo isso sem uma vitória de fato. Ei, não se esqueça de mim! Ah, eu gostaria muito de esquecer. Mas eu nunca me esquecerei de você! Foi você quem me criou! Os Estados Unidos é o pai do atual Afeganistão, ou melhor dizendo, do Talibã. Nos anos 80, os Estados Unidos financiaram os Mujahideen, que era um grupo terrorista que serviu como uma arma para combater os soviéticos. O problema é que mais tarde, esses mesmos Mujahideen se transformaram no que hoje é conhecido por Talibã. E por 20 anos, os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares, deixaram um rastro de destruição no Afeganistão. Tudo isso na tentativa de destruir o que eles próprios criaram. Tudo isso para simplesmente abandonar um país sem qualquer tipo de vitória. Saíram do Afeganistão tudo pelado com a mão no bolso. E os gastos com a Ucrânia... Eles são muito bons em criar esse tipo de crises, né, gente? Criaram essas crises em vários lugares, né? Mais recentemente na Líbia, mas também no Iraque, aqui, como o Pedro tá falando, no Afeganistão. É a especialidade dos Estados Unidos, essa desestabilização. Não tem muito o que falar, né? Tem um momento que toda essa conta chega. Os fracassos amontoados nessas guerras infinitas lembram a gente um pouco do Império Romano. Gastos excessivos do exército para lidar com ameaças externas e coisa e tal, como uma forma de garantir uma estabilidade que no final não dão em nada de positivo. Não só esses gastos eram insuficientes, eles enfraqueciam o Império cada vez mais. E pros Estados Unidos, bem, só trazem
dívidas. Bom, acho que dá pra entender as minhas últimas políticas, não é? Que política? Se eu estar me isolando, eu estou querendo ficar mais quietinho no meu cantinho. Eu não boto fé nesse quieto no cantinho não, viu? Não dá pra ficar gastando dinheiro à toa, eu preciso pensar em mim. Vai finalmente investir em saúde e educação? Oh, não. Ai, Dio mio, já vi isso antes. Ele vai fazer de tudo para combater seu pior inimigo. Mas quem seria esse inimigo? O maior inimigo de toda a crise interna. Polarizzazione. A polarização é quando a sociedade se divide em lados extremamente opostos, ao ponto que um grupo enxerga o outro como inimigo e é impossível de se chegar a um consenso. No Império Romano, durante a crise do terceiro século, a polarização foi tanta que resultou na fragmentação total do Império Romano, tanto com a divisão ocidental-oriental, quanto com a criação dos impérios Asgárias e o Império de Palmira. Os Estados Unidos não chegou a... Aí acho que não dá pra fazer essa analogia, mas tudo bem. Vida que segue. Se fragmentar ainda. Mas a polarização nos Estados Unidos chegou a níveis bizarros. Durante a pandemia, usar uma máscara virou questão política. E um país como os Estados Unidos, onde cada estado tem grande autonomia, essa polarização pode contribuir para um separatismo. Da mesma forma como o Reino Unido teve o Brexit, que tirou eles da União Europeia, os Estados Unidos podem vir a enfrentar certos movimentos separatistas. Por exemplo, o Calexit e o Texit. O Calexit, Oh yes, California, é o movimento de separatismo do estado da Califórnia. Há um tempo eles iniciaram a coleta de assinaturas, na qual eles vão ter que pegar pelo menos 50% dos eleitores registrados para dar início ao processo de separação em 2028. Claro que assim, né, a assinatura não leva um estado a se tornar independente, mas que bota uma lenha na fogueira, bota. E o Texas, o movimento de separatismo do estado do Texas, o Texas já foi uma república por mais de uma década. Os caras peitaram o governo federal em 2024 de uma forma que quase levou o país para um conflito civil. Basta um xerife ali acordar de mau humor que o circo todo pega fogo. Claro. Imagina só, hein, cara. Imagina só que tipo de estado seria o Texas. Claro, a Constituição dos Estados Unidos não permite a separação de estados sem aprovação do Congresso. É um cenário atualmente muito improvável, mas também não é impossível. Bom, fugindo um pouquinho do roteiro aqui, China, eu nunca achei que eu ia pedir isso pra você, mas qual é o seu segredo? Segredo do quê? De manter seu povo no controle, pra que eles não se destruam, pra que eles não me destruam. Ah, é fácil! Investimento! Investimento onde? Nas armas? Na polícia? Nas prisões? Investimento no seu próprio povo! Oh, sério? E funciona? Não tem por que seu povo ficar insatisfeito se o essencial é sempre garantido! Ah, mas eu já estou garantindo o essencial! Freedom and democracy! E aí tá certo, tá, gente? O grande compromisso da China é com a melhora da qualidade de vida da população. Esse é o grande compromisso, né? Porque a democracia na China depende da crença da população de que o partido está conduzindo bem o país. Tá? E há essa sensação, pelo menos o que as pesquisas mostram. O jovem chinês parece ser muito mais esperançoso no futuro do que o jovem estadunidense, que o jovem que vive em qualquer um país da Europa Ocidental. Sabe, a maior parte dos jovens chineses tem casa, gente. O que parece ser cada vez mais impossível para o resto do mundo. O jovem chinês, em geral, acha que o futuro vai ser melhor que o presente, algo que em nenhum lugar do mundo isso acontece. E isso acontece porque há um rígido controle em relação ao soft power externo que é aplicado ao chinês. Então, o Partido Comunista Chinês tem bastante a noção que a ideologia pode minar o trabalho feito pelo partido. E segundo, há uma construção de uma melhora persistente na qualidade de vida. Né? Então existem as duas coisas. Eu insisto, a China ainda é um país muito pobre. Mas a China, há poucas décadas, era o país mais pobre do mundo. Então há uma transformação brutal na qualidade de vida da maior parte da população chinesa. Ou seja, é um Estado que está entregando para a população. E não só, está prevenindo essa população da ação danosa dos think tanks. Por isso que eu digo que a China é um país sério, que entende que não dá para a sua população ser refém de big techs dos Estados Unidos. Por quê? Porque as redes sociais não são neutras. Elas têm interesses econômicos e políticos. Então, isso não é algo terminantemente proibido lá,
mas eles jogam alguma areia nessa engrenagem. Eles oferecem outros sistemas, tornam acessíveis outras redes que não estejam sujeitas a essa dominação ideológica. Mesma coisa em relação a Hollywood, mesma coisa em relação ao estabelecimento de think tanks, de ONGs, de institutos, como a gente tem aqui no Brasil desde os anos 50, fomentando golpes, etc. Então, por isso que na China, revolução colorida não se cria. Porque eles entenderam bem essa dimensão. Então, como é que eles conseguem ter essa estabilidade que permite à China ter um planejamento da sua economia de longo prazo? Bom, eles têm que ter apoio da população. E conquistam esse apoio evitando a intromissão externa na formatação do pensamento, da ideologia, e entregando resultado. Estabelecendo metas e entregando resultado. É assim que eles conseguem. Ó, se coloca na cabeça de um cidadão dos Estados Unidos. Você não tem nem acesso à educação e nem saúde pública. O seu salário mínimo não cresce faz anos. E você ainda tem que pagar um imposto que vai ser usado pra comprar um míssil que depois vai ser jogado no Iêmen. Que legal, hein? No meio de toda essa polarização... Eu também discordo, porque isso é uma visão de que essa dívida que os Estados Unidos contrai com as guerras, ela vai ser paga pelo contribuinte. Isso é bullshit, né? Já que estamos falando aqui em imperialês. Por quê? Porque essa dívida não é paga, ela cresce. Ela é paga com mais dívida, tá? E vira valorização dos ativos financeiros das empresas dos Estados Unidos que estão sendo credoras dessas dívidas. Então é só negócio para os Estados Unidos. Eles bombardeiam o país, subjugam o país, desenvolvem sua indústria bélica, esse desenvolvimento tecnológico migra para as outras áreas, que é assim que eles fazem, tá? Valorizam seus ativos e dívida não precisa pagar. Porque ela é paga com mais dívida. Ainda mais quando se tem a moeda padrão para as trocas internacionais. Aí mesmo que se tem uma coisa que não é relevante nos Estados Unidos, é a dívida pública. Então, existe uma grande insatisfação. O povo dos Estados Unidos está totalmente desiludido. O sistema de saúde dos States é o mais caro do mundo. O país bateu o recorde de moradia de rua e agora está sofrendo a sua pior crise de opioides da história. Para você ter uma casa naquele país é impossível. A taxa de moradia própria nos Estados Unidos hoje é de 65%. Na China e em Cuba, sim, eu vou colocar China e Cuba uma do ladinho da outra. China, uma potência em ascensão, e Cuba, com uma economia capenga. Essas duas aí têm uma taxa de moradia própria na casa dos 90%. Como é que você se sentiria vivendo no país mais rico do mundo que não consegue prover o básico pra tua existência? Você ia ter esperança nesse país? Oh my God, mas não se preocupe. Ah, não, quando vem essa voz nunca é coisa boa. Ah, eu vou ter que discordar, o Trump é o puro suco de entretenimento. That's right, nós vamos fazer America Great Again, ok? Se você aí do Brasil acredita que o Trump vai de fato consertar os Estados Unidos, ó, primeiramente, desculpa decepcionar, e segundo, o que você tá torcendo pro Donald Trump? Tu mora em Pindamonhangaba, rapaz, queria vergonha nessa cara. O Trump tirou de fato dinheiro que ia pra políticas externas pra poder focar nas políticas internas. Tirou dinheiro, por exemplo, da USAID, que era a maior instituição de soft power. Não porque faltasse dinheiro, tá? É por causa que dentre as teorias conspiracionistas dessa galera aí, tava a grana do USAID, tá? É só isso, é só uma decisão política de não financiar mais aqueles grupos ali. E eu já disse, acabou atingindo muito mais a direita do que a esquerda, mas que direita? Uma direita democrata, né? Que embora também seja direita, faz oposição aos republicanos do Trump. De todos os Estados Unidos. A USAID também tá envolvido com umas paradas meio duvidosas aí, mas é assunto pra outro vídeo. E também tirou toda a grana do hard power que ia pra Ucrânia. Claro que agora tá focando mais ali no Oriente Médio, inclusive voltou a atacar o Iêmen. Show. E aí essa gente vê isso e pensa: não, ele vai pegar todo esse dinheiro e vai investir novamente no povo dos Estados Unidos. Vai dar mais educação, vai dar mais saúde. E não é exatamente o que tá rolando. O Trump desmantelou o departamento de educação e a saúde do país também já tá indo pro saco. E ainda tem a guerra tarifária do Trump. Oh, meu pai, não acaba nunca. Oh my God, vamos aplicar tarifas em cima de todo mundo, porque todo mundo tem que se curvar a mim e eu não preciso de ninguém, ok? O cara tá impondo tarifas contra a China e contra a União Europeia, que sempre foram seus aliados. E no final das contas, as tarifas só vão aumentar os preços pros cidadãos dos Estados Unidos. No meio de todo esse declínio, o Trump vem sendo o pivô do colapso. Ele não é a causa, mas ele tá acelerando o processo. A guerra tarifária vem prejudicando. O Trump é sintoma, tá, galera? Lógico que ele tá acelerando o processo. Mas, assim, em condições de temperatura e pressão normais de capitalismo, se bem que isso também é normal no capitalismo, né? A crise. O Trump sequer seria presidente dos Estados Unidos, tá? E se fosse, porque já teve algumas coisas esotéricas
né, na presidência dos Estados Unidos, ficaria mais pianinho, né? Seria ainda mais light que o Trump da primeira passagem pela Casa Branca. Tá? O Trump só pode fazer o que está fazendo agora por causa dessa conjuntura, né? Por causa dessa situação. As empresas dos Estados Unidos, sua política externa isolou os Estados Unidos dos aliados e o seu populismo só aprofunda a divisão interna dentro do próprio país. Pô, você andar de Tesla virou sinônimo de você ser um grande babaca. Eu, particularmente, na minha opinião, daria papo aí de uns 10 anos pros Estados Unidos cair de fato. Mas com o Trump no poder, acho que dá pra gente dar uma adiantada nesse negócio aí. A galera aceleracionista vai à loucura. Oh, God, não pode ser. Se eu perder o controle, o que será do mundo? Paz, Vodka, alegria, harmonia, progresso. Se não houver mais United States, quem tomará meu lugar? Ai, ai, essa é minha hora de brilhar. Os Estados Unidos não é bobo e eles sabem que eles estão em declínio. E vão haver tentativas de negociar essa queda, de maneira que ele fique relevante por um bom tempo, mesmo após o seu declínio. Nós estamos vendo essa queda e é importante lembrar que nós estamos vendo ela totalmente em câmera lenta. Vale lembrar que um país como os Estados Unidos cair... Eu quero ser mais otimista, viu, Pedro? Eu quero ser mais otimista. Eu quero que no meio dessa bagunça abra espaço para uma proposta anticapitalista. Tá? Quero crer nesta possibilidade, viu, Pedro? Quero crer nessa possibilidade. Não significa que ele vai deixar de existir. O que deixará de existir é o império. O país vai continuar ali, mas a sua força imperialista vai totalmente se despedaçar. Enquanto... Eu espero que a força do capitalista também seja abalada, tá? Né? Também espero. Os Estados Unidos recua no século da decadência, um outro país emerge no século da ascensão. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Tá bom, chega. O final aqui. Gostei, hein? O que vocês acharam? Eu achei que eu ia falar pouco, até acho que na segunda parte do vídeo falei pouco, mas na primeira parte falei pra caramba, então deve ter ficado aí, sei lá, 1 hora de vídeo. Mas ficou bom, hein? Coloca aí seu comentário, o que você achou? Confere se tá inscrito, tá? E era isso, se puder ajuda na manutenção do canal, todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Era isso hoje, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.